você for fazer, ela precisa de um laudo, assinatura do engenheiro da prefeitura, tem que ter um engenheiro ali próprio que vai lá, que vai assinar para você construir, justamente porque às vezes a gente acha que eu vou construir um negocinho a mais e aquilo ali não vai ter problema na minha construção. Mas aí o negócio vai cair. Que lá que nem você pega fora, que nem um dos serviços que a engenharia diagnóstica faz é a vistoria do imóvel, né? Que é a constatação de se tem alguma patologia ou não. Que nem fora, acho que se eu não me engano nos Estados Unidos mesmo, é obrigatório isso, né? Então você vai vender o teu imóvel, você tem que ter esse laudo demonstrando se do imóvel dele ter algum problema ou não, né? Aqui já não... Normalmente chama a gente quando é imóvel novo, né? Tá recebendo esse imóvel, né? De uma construtora. Vou comprar um apartamento, tô recebendo, mas na verdade isso deveria ser feito sempre. A inspeção predial mesmo tá virando lei porque o pessoal não faz, né? É verdade, né? Quando você vai lá fora, quando você vai comprar uma casa, alguma coisa, é igual, tipo, vistoria de carro, né? Que eles fazem aquele... a cautelar do carro. Você faz é verdade, normalmente a gente não faz a cautelar do imóvel, né? E aí depois quer reclamar de problemas, E é a engenharia diagnóstica que faz isso. Vocês fazem um laudo cautelar da casa. Isso, a gente faz a vistoria cautelar, a gente detecta todos os problemas do imóvel. Tudo, vamos dizer, a gente consegue constatar 99% dos problemas ali antes mesmo da utilização, né? E a engenharia diagnóstica que consegue ir lá na casa e falar, olha, você está gastando essa água toda aqui, mas o problema está em tal lugar. O consumo de água, o vazamento de água, né? Ela vai deixar vestígios, né? Então a gente consegue, durante a inspeção ali, né? Vamos dizer, dessa vistoria cautelar, a gente, aqui tem um problema de vazamento, aí tem que ser feito um estudo mais a fundo, né? Na vistoria cautelar, a gente vai só identificar, né? A gente está indo na primeira etapa, né? Que seria a vistoria. Então a gente vai só constatar o imóvel, o problema. Então, tem uma infiltração aqui. Aí ela pode ser tanto de água de chuva quanto de água potável, né? Aí depois a gente começa, eu quero resolver. Aí a gente entra com um estudo ali, né? Vamos identificar. Isso aqui é água de chuva, pode ser esgoto também, pode ser água potável, né? Vamos identificar. Então a gente começa a entrar com um estudo mais a fundo, mas esse seria um outro serviço. Mas na aquisição desse imóvel, a pessoa já consegue ter uma ideia. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado, não sabia que tinha essa vistoria cautelar para poder você comprar uma casa. E mesmo que o pessoal fale, é uma casa nova, realmente, você já viu quantos prédios que você compra e o pessoal vai para, por exemplo, compra esses apartamentos e o pessoal vai lá vai fazer a vistoria na hora que entra no apartamento. O que eles chamam? Eles chamam os próprios donos para ir lá e olhar e falar. Você tem que olhar que você tem. Tem o pessoal que ainda brinca, leva umas bolinhas de gude para ver caimento da água. Abre isso porta. É uma técnica nossa, até, da engenharia. A gente joga realmente a bolinha de gude. Ela em alguns pontos para detectar o caimento, se está correto para o ralo, né? Mas é legal até você falar, porque assim, quando você entra com a aquisição de um prédio, vamos supor, de um apartamento novo, né? Então tem a construtora. Aí existe uma norma que fala que a entrega deve ser feita por um engenheiro. Aí o que as construtoras fazem normalmente? Vai te entregar um imóvel, ela te convida, nós vamos fazer uma entrega das chaves. Aí ela bota o engenheiro da construtora para te entregar esse imóvel. Então, na teoria, ela está cumprindo com a norma, né? Mas você acha que esse engenheiro está ali... E eles não têm que fazer essa vistoria cautelar? Não, então, eles fazem uma vistoria, uma inspeção, eles relatam tudo aquilo que foi detectado ali, entre aspas, né? Ele não caça o problema, né? Ele não vai com aquele olhar... Ele vai naquele esquema tem uma trinca, passa uma massa corrida lá e pronto. Ele vai... na verdade, ele vai naquele esquema, a cerâmica, tá vendo? Tá perfeita. Porque isso, depois que você recebeu a chave, você não tem mais direito a reclamar, né? Então, eles vão nesse esquema, que para a construtora acaba sendo bacana, né? Porque ela se respalda, né? Agora, as construtoras que vamos dizer, prezam pela qualidade, ela pede esse laudo antes da entrega. Então, a gente vai,
faz a vistoria, elabora o laudo e se constata algum defeito, antes de entregar ela já corrige. Mas vocês conseguem, por exemplo, eu posso te contratar por fora para pegar um apartamento, vamos supor, vou pegar um apartamento de construtor, eu posso te contratar por fora para você ir lá e fazer o laudo antes? E aí eu posso pegar, tipo assim, esse laudo, mandar para a construtora e falar assim, aqui ó, meu engenheiro viu esse monte de coisa errada aqui dentro. Sim. Porque, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma amiga que comprou um apartamento. Aí, eles entregaram as chaves em março. Ela não conseguiu mudar até hoje. Aí, eu encontrei com ela e falei assim, por que você não conseguiu mudar? Ela falou assim, porque no apartamento não tinha 220. Ela falou, como é que eu vou ligar chuveiro? Aí eu falei, mas como assim no apartamento? Aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar um engenheiro para fazer o projeto de 220, para o engenheiro ir lá, puxar do poste o 220 para entrar com 220 no apartamento dela. Sim. Só que ela não pode fazer, aí é só ela. Todos os apartamentos têm que fazer a mesma coisa. Aí eu falei, mas como assim não tem? Como que não consegue ligar o chuveiro? Ela falou assim, é impossível você ligar um chuveiro. Eu falei, mas põe um chuveiro de 110. Aí ela falou, uma que não esquenta e outra que eu vou gastar o resto da energia que existe da minha vida, vou gastar com o chuveiro. E aí, você não consegue mais ligar mais várias coisas no apartamento. Só que ela não tinha visto isso. Então, se uma engenharia diagnóstica consegue olhar e falar, cara, isso aqui não tem 220, tinha que ter. Porque a gente não pensa, a gente é leigo. Não tinha pensado no chuveiro. Mas é muito comum. Muitas vezes, as pessoas chegam até nós já para reclamar, né? Ó, tô com um piso aqui que tá soltando. Tá explodindo. Tá explodindo, é comum, né, deles estourar com a dilatação. Normalmente elas já chegam, já recebeu o apartamento ali, né? Aí elas vêm relatar para que a gente faça o laudo e eles para pedir a garantia, quando é prédio novo, tal. Então normalmente eles querem a garantia. E aí tem vários quesitos, né, que tem que ser analisado, que durante o recebimento, como você não recebeu o imóvel, você tem garantia dele todo. Então o imóvel todo tem que estar de acordo com o que você está comprando. Então a gente vai lá e vai avaliar, né? Então, na documentação está escrito que esse imóvel tem que ter 220, né? É comum. É porque tem coisa que a gente não pensa. Então, eu nunca se eu ia olhar se ele tem 220 ou não, na minha cabeça não. É muito comum, porque o 110 para aparelhos que nem o chuveiro, que é de alto consumo, normalmente se joga 220, né? Ele vai ter um consumo menor, uma bitola de fio menor, enfim. É muito melhor o 220 nesses casos do que o 110. Mas a gente não chega analisando assim a questão da bitola, né? A gente consegue dar um respaldo, ó, todas as tomadas são 110. A gente consegue analisar até mesmo questão de pressão do encanamento, porque também às vezes um prédio um pouco mais alto, os apartamentos de baixo acabam sendo desfavorecidos, né? Eles têm uma pressão muito alta, eles começam a ter problema de utilização, né? Então, a gente consegue avaliar isso. E, ao contrário, os de cima. Está muito perto do nível d'água, eles têm uma pressão muito baixa. Então, durante a utilização também vai ter problema. Então, a gente consegue pegar isso. Desplacamento de cerâmica. Antes de dar o problema, a gente consegue ver se eles estão ali bem assentados ou não. Que tem aí isso tudo entra dentro dessa vistoria. Dentro do recebimento. Olha só que interessante. Então, as portas, a gente vê se elas estão com a abertura correta. A gente é uma análise clínica mesmo, né? Em todo o apartamento. A gente olha toda a utilização. Então, olha a parte elétrica, olha o encanamento, olha o acabamento, que é os pisos, pias. Dentro daquilo ralos. Que foi combinado no contrato. No caso do 220, pode ser que eles coloquem ali no contrato que aquele apartamento só vai ter 110. Eu nunca vi isso, né? Não é muito usual. Eles colocam lá que tem que ter 220. Se tiver lá no memorial de utilização, tem que ter 220. Aí você vai lá, a gente confirma, realmente, chuveiro é 220. Eu consigo medir lá no local.
Aí, se não tiver, a gente normalmente até alerta, porque não é usual isso, né? 110, só 110 não é usual. Então, mas eu tenho essa minha amiga, ela no apartamento dela... É só 110. Só 110. Ela tá tendo que pagar para fazer um projeto para colocar 220 no apartamento. Eu falei, eu nunca vi isso. Eu falei, mas e aí ninguém foi morar no prédio? Ela falou assim, foi, mas aí as pessoas que foram morar lá estão tomando banho de água fria porque colocaram um chuveiro 110. Eu falei, o 110, assim... ele tanto que ele nem chega. Hoje você pega o chuveiro 220, é 8.000 watts de potência. Não, um 110 hoje está em 5.000, 5.500. Você não consegue chegar na mesma potência. Você, então, né, toma banho frio, né? Que ela tá falando, isso aqui toma banho frio. Às vezes está acostumado com um chuveiro quente, aí ali não vai ter jeito de utilizar. Aí realmente ela tem que fazer um projeto elétrico, tem que fazer toda a fiação do imóvel. Exatamente. Eu falei, como que você compra um apartamento novinho e entrega dessa maneira? Aí, por isso que, mais uma vez, eu te falo, é muito desconhecimento. Sim. Ou uma certa ignorância nossa que não tem esse conhecimento da engenharia. Então, assim, você acaba pegando, por exemplo, você investir numa engenharia diagnóstica para que você possa fazer essa entrega e esse laudo antes, né? Ou mesmo, você compra um apartamento na planta. A gente está falando de apartamento que normalmente o pessoal compra. Aí, por exemplo, eu chego lá na planta, no apartamento na planta, aí dentro do contrato tem todas as especificações do apartamento, certo? Sim. Eu consigo chegar para você e falar assim, Alexandre, olha aqui para mim esse contrato, vê se esse apartamento aqui vai dar bom. Aí, por exemplo, lá não tem escrito 220, vocês conseguem fazer isso? Eu também falo assim, aqui não vai ter 220 no teu apartamento, Sim. Você vai ter que fazer isso lá na frente. Normalmente aí cabe um alerta, né? Porque aí não é um erro da construtora, ela já está avisando, né? Que ali vai ter só 110. Mas aí a gente alerta, 110 chuveiro é mais fraco, você vai ter um problema. Então, ou você vai ter que pôr basear em algum outro tipo de chuveiro, né? A gás, solar, ou trocar a fiação, né? Que você vai ter que fazer elaborar um projeto ali para que atenda e tenha 220 naquele imóvel. Mas é possível, a gente consegue... Normalmente sim, vamos dizer assim, a gente consegue alertar esse cliente. Nesse caso, o que eu quero dizer é que nesse caso não é um erro da consultora, que ela está avisando, né? Pode ser que ela avise. Mas é uma engenharia... Não, que você está falando... Mas normalmente a gente pega aquilo que não está avisado, vamos supor, uma construção errada. Já peguei muito problema de pingadeira, que pega peitoril de janela, tem que ter a pingadeira ali, né? E é uma coisa extremamente simples de resolver e evita problema. Então tá lá, faz a pingadeira e não tem. Aliás, faz o peitoril e não põe a pingadeira, não faz um corte debaixo de uma pedra. Então a gente consegue analisar como foi construído aquele imóvel e já alertar, aqui você vai ter problema, aqui também, já alertar antes da utilização. E se já pegar com problema, vamos supor, chego lá, vou lá e faço o teste de cavidade, de som cavo na cerâmica. Então eu vou lá, vejo que está tudo opaco, eu já relato, isso aqui tem que ser corrigido. Então antes dela receber esse apartamento, ela já passa para a consultora, quero que resolva o problema na cerâmica. Então aí eles vão ter que fazer a remoção, e aí eles que entram com a metodologia de correção, né? E aí durante o processo da correção, aí sim precisa de uma permissão da consultora. Se quiser que a gente acompanhe, para passar ali o passo a passo de como deve ser feito exatamente, aí a gente acompanha também, né? Olha como é que tá vendo, mas é ignorância nossa mesmo, porque isso não é um custo. Acaba sendo uma economia. Mas você acaba sendo uma economia não só de dinheiro, mas de dor de cabeça que você vai ter. Porque como é que você vai mexer num apartamento se você entrou lá dentro? Exatamente. Você pega, né, a tua amiga, né, que se ela compra, vamos supor que a gente tivesse feito, já alertado para ela, que só tem 110. Se fosse um apartamento novo e não tivesse em contrato, ela já comunicava a construtora. E a construtora que tinha que fazer. Ela já teria passado. Então, quanto que ela vai gastar agora para resolver isso, né? E quanto que ela gastaria com a gente, né? Um exemplo. Então, assim, seria uma economia muito grande, né? Porque o custo é muito maior. E a gente está falando de um problema. Normalmente pega mais, né? Porque, infelizmente, as construtoras não digo todas, mas elas não atendem às normas, né? Elas não acabam negligenciando um pouco ali. Elas visam muito lucro, né? Elas querem aumentar o seu lucro e às vezes acabam negligenciando em alguns aspectos, né? Em outros até mesmo por falta de conhecimento, né? Vamos dizer, às vezes, que nem eu falo da pingadeira, né? Aquilo ali não gera custo, né? É só uma metodologia de assentamento. Então, vamos dizer, é falta de conhecimento quando você vê que não está certo ali, né? Que aquilo ali não geraria um custo, mas vai gerar um custo futuro, né?
que aí você vai ter que fazer repinturas, você pode ter problemas de infiltração, você pode ter outros tipos de problema, tudo por causa de uma pingadeira, né? Que é uma coisa extremamente simples de durante o processo construtivo fazer, né? Você aplicar ali. Então, nessa época, nessa etapa, essa vistoria acaba sendo muito funcional. E nessa engenharia diagnóstica, hoje, tipo, você fala, pô, trabalhar com isso no Brasil é muito difícil por causa desse motivo. Tem alguns que falam, cara, no Brasil é complicado trabalhar com engenharia diagnóstica? É que no Brasil, a gente fala que não tem ainda, tem a questão cultural e não tem muito conhecimento. Porque no Brasil, a engenharia diagnóstica, o nome diagnóstico mesmo, acho que tem coisa de 13 anos, aliás, começou acho que em 2013. O primeiro, vamos dizer, o início da engenharia diagnóstica começou com um estudo de inspeção predial, foi em 99, então que achavam que era nova. Só para perícia, por exemplo. Hoje, quando a gente fala de engenharia diagnóstica, não imagina na perícia, laudo, né? Quando eu falo com colegas engenheiros, tu faz engenharia diagnóstica, você faz laudo, todo mundo já imagina um laudo. Mas na verdade tem todo esse estudo, né? Que o laudo só representa todo o trabalho que a gente fez, né? A gente só vai pôr no papel, né? Mas o trabalho mesmo em campo é muito, muito grande, né? Para detectar, para corrigir os problemas, vamos dizer... Vocês estão cavucando um mato. E aí, quando a gente compara fora do Brasil, é um pouco diferente, né? Então, por quê? Uma, pelas edificações, né? Que nem você falar em Torre Alta, a mais velha do Brasil, lá em São Paulo, iniciou-se a construção dela em 1924, ou seja, ela fez 100 anos agora. Não, quer dizer, não são prédios antigos. Agora você pega fora do Brasil, quantos anos tem as edificações? Tem edificações com 200, 300, não, muito tem mais edificação com mais de 1000 anos. Então, aí quer dizer, a tendência... E como é que vocês fazem quando você tem essa edificação que é tão antiga assim? É muito estudo, você tem que chamar... Muda-se um pouco a metodologia, mas no geral acaba sendo igual, né? Os ensaios acabam sendo os mesmos. O que muda é o entendimento, mas dependendo do problema, né? Que as edificações antigas, quando ela dá um problema, ela vai manifestar de um jeito diferente das novas, né? Mas não é questão da idade, é mais pela metodologia aplicada ali, né? Que nem casas mesmo a gente vê, as casas antigas é só alvenaria, né? Só tijolinho maciço e não tem viga, não tem pilar, né? Que nem eu estou fazendo um trabalho em Vargem, a gente foi escavar lá para fazer um reforço estrutural, a fundação toda de pedra, né? E é um prédio também, é um hospital, tá, de Vargem, né? Fez 100 anos exatamente esse ano. Mas era o que tinha naquela época. Sim, eram os materiais que tinha. E teoricamente não é tão ruim, você fala, pô, o negócio aqui tá fundado em pedra. Esse prédio que eu comentei de São Paulo, acho que é Matarazzo, que é o nome dele, ele foi feito com concreto armado, mas o cimento mesmo não tinha no Brasil, ele importou, mas o dono tinha navios, né, de cargas, ele trazia cargas de fora, ou seja, todo o material, o cimento utilizado naquele prédio, ele importou. Então, ou seja, não era uma metodologia que tinha no Brasil, então por isso que a gente não tem edificações altas, né? Antigamente as edificações máximas eram 3 pavimentos, no máximo 4, né, quando muito alto. Aí, do nada, fizeram esse prédio com 12. E ele até tem uma história curiosa, né? Que é muito a cara do brasileiro. Ele foi elaborado ali para ter 12 pavimentos, mas o dono queria que fizesse o prédio mais alto do Brasil. Aí, ele contratou um engenheiro de fora, o engenheiro fez todos os cálculos de fundação e o projeto para 12 pavimentos. Ele construiu os 12 pavimentos, mas queria continuar. Aí o engenheiro, esse de fora, pulou fora. Falou, aí eu não faço. Aí o sobrinho dele, que era recém-formado em engenharia, falou, não, então faz você para mim. Aí passou acho que para 30 e poucos andares. Eu sei que no final o prédio foi para 105 metros de altura, né? Aí se tornou o mais alto da América Latina, né? Isso em 1900, na década de 30, né? Que ele foi concluído, acho que foi em 34. Ainda foi lá e colocaram uma antena em cima que era para ficar parecendo... Para chegar nos 105 metros e ele se tornar ali o mais alto. E isso demonstra um pouco da nossa cultura, né? Já iniciou e não precisa disso tudo, vamos subir, né?
Aí ele foi embargado, tem toda uma história agora que ele foi embargado, aí fizeram teste de carga nas fundações para ver se ele comportava elevar. Aí, depois de tudo isso, aí uma outra parte que foi curiosa também foi ninguém queria usar o prédio porque com medo dele cair. Aí o Matarazzo, ele pegou e fez uma casa dele lá no último andar. Ele fez no último andar. Fez a casa dele na cobertura. Falou, não, ele não cai tanto que eu vou morar nele. Ele foi lá em cima. Aí, mesmo assim, não teve muita utilização. No fim, ele perdeu o prédio. Virou departamento público depois, né? Ele perdeu por dívidas. Aí, só que as dívidas dele eram da Itália. E foi na época da Primeira Guerra Mundial. Aí o Brasil tomou da Itália, né? Teve uma ação que eles tomaram da Itália e virou prédio público, né? Mas ele foi vendido, foi leiloado. Atualmente, eu acho que ele é particular. Mas eu lembro que era tipo, uma boa parte da prefeitura de São Paulo, acho que funcionava nesse prédio. Era banco também. Acho que